Tem dias que eu fico muito cansada, porque o Brasil está sendo destruído por um sistema extremamente forte, que rica, que está assim acabando mesmo, destruindo o Brasil. E as pessoas, né, os conservadores, que não concordam com isso, que não aceitam com isso, o que está fazendo? O que nós estamos fazendo? Temos o nosso líder, o nosso capitão preso de uma forma totalmente injusta. Centenas de presos políticos que estão sofrendo muito por lutar pelo Brasil. E o que nós estamos fazendo? Estão brigando entre nós. Como que isso pode? Gente, dá uma olhada. Esse aqui foi Brasília, no 7 de setembro de 22, quando o Bolsonaro era presidente. Olha a multidão, olha o patriotismo. Agora compara. Esse é o 7 de setembro de 2025. Cadê a multidão? Cadê o povo? Tá vazio. Aí depois tem um governo que está destruindo o Brasil. A gente, uma multidão, não estão fazendo nada. Como que isso pode? Será mesmo que é só o sistema que é o problema? Será que nós não estamos com problema também? Porque acho que a gente poderia estar fazendo mais alguma coisa, né? Imagine se os milhões de pessoas que estão contra esse desmando, essa injustiça, essa corrupção, essa bandidagem, fizesse alguma coisa de uma forma efetiva. O que poderia acontecer? Será que não conseguiríamos resgatar o nosso país? Mas qual é a realidade? Isso aqui. Briga, discussão, desentendimento. E o sistema rindo da nossa cara. Então eu pergunto, será que o maior inimigo do Brasil é será que realmente é o sistema? Vamos tentar analisar. É só uma discussão. Não sou dona da verdade, não, mas eu queria trocar umas ideias. Por exemplo, no famoso Roda Viva com Osiris Silva, engenheiro ex-Embraer, ele conta que perguntou a membros do Comitê Nobel e ouviu algo forte. Brasileiros seriam destruidores de heróis. Quando surge um candidato forte, em vez de apoiar, muita gente do Brasil joga pedra. Tem ciúme ou desconfiança. Ao contrário de americanos que empurram seus nomes. Será que isso não é um sintoma? E mais? O grande Olavo de Carvalho dizia que, assim como os caranguejos dentro de um balde, no Brasil, quando um tenta subir e escapar, os outros puxam para baixo. Em vez de torcer pelo sucesso alheio ou tentar subir junto, a tendência predominante é puxar o outro para baixo. Sabotar, criticar, espalhar boatos ou ressentir-se do progresso do próximo. Isso cria uma cultura onde o sucesso individual é visto quase como uma ofensa coletiva. Inclusive, o Olavo também comentou que houve um sujeito, presidente do Banco Mundial,
que uma vez disse isso. A sociedade brasileira nunca irá para frente, porque a sociedade brasileira é baseada na inveja. Então, eu pergunto novamente, será que o sistema, só o sistema, é o problema do Brasil não ir para frente? Será que a gente consegue ajudar um ao outro para que unidos consigamos construir um país livre, desenvolvido? É uma pergunta. Eu gosto muito de fazer análise, tentar entender a origem, porque toda vez que a gente conhece a origem, fica mais fácil de tentar encontrar a solução para esse problema, né? Então eu tentei analisar o que está provocando tanta inveja atualmente entre os conservadores. Não consigo fazer um estudo, uma análise da cultura brasileira, porque isso envolveria um estudo bem mais profundo. Mas acho que se a gente conseguir entender o que está acontecendo no momento, já seria uma ajuda enorme, né? Porque assim, como nós patriotas estamos no sentido? Estamos cansados, enganados, injustiçados, às vezes traídos, perseguidos, às vezes até ameaçados, cancelados e amedrontados. Então, a nossa insegurança, a nossa autoestima está lá embaixo. E são alguns fatores que provocam inveja, que causam inveja. Então, talvez esse seria um motivo para tantas brigas. Mas vamos tentar entender um pouco a questão das reações que nós estamos tendo. E para isso, vou explicar novamente a questão do sequestro emocional. Muitas pessoas que trabalham comigo há muito tempo conhecem isso, mas esse fenômeno, mas é importante explicar porque essa é a base, né? Então, o ser humano, quando ele observa algo, né, essa informação vai ser processada por duas vias distintas. A primeira vai do tálamo para a amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral, não aquela que fica na garganta, que ela tem como função assim, analisar se há um contexto emocional no que a pessoa está observando. Se houver um contexto emocional, o que vai acontecer? Ela vai chegar e vai processar várias informações abstratas para ter uma reação rápida. Porque a amígdala, quando ela é ativada de uma forma intensa, ela faz com que vários hormônios sejam liberados no cérebro praticamente inteiro, né? E a pessoa chega e vai ter condições de ter essa reação. Inclusive, o que vai acontecer? Ela vai mandar sinais inibitórios nas áreas cerebrais relacionados com o raciocínio. Então, por isso que muitas vezes a gente chega e quando está numa situação de emoção muito forte, a gente não consegue pensar. Sabe aquela questão de fiz besteira, perdi a cabeça, né? Então, quando tem uma emoção muito forte, a gente perde a cabeça e faz besteira, né? Então, esse é o chamado fenômeno sequestro emocional, né? Agora, a segunda via, ela é muito mais lenta, né? Por quê? Ela vai chegar e vai passar por várias áreas do córtex cerebral,
E o que vai fazer? Ela vai observar detalhes, resgatando informações conscientes para analisar os fatos para um comportamento adequado. Né? Então, por exemplo, de repente a pessoa chega e morre de medo de cobra e observa uma cobra. Aí o que vai acontecer? Quando ela vê algo parecido com uma cobra, a primeira via vai ativar a amígdala e vai fazer com que tenha uma reação instantânea. Né? Agora, a segunda via, ela vai chegar e vai observar detalhes. Aí, de repente, a pessoa percebe que a cobra é de brinquedo. Né? Então, se a cobra é de brinquedo, ela vai resgatar informações e falar assim, puxa, então ela não oferece nenhum perigo. E aí, o que ela vai fazer? Vai mandar sinais que vai inibir a amígdala, né? Para a pessoa poder ter o comportamento adequado e inibir o medo também. Então, essa segunda via ela é importante, por quê? Porque ela vai chegar e vai trabalhar o foco atencional de um determinado detalhe, vai resgatar informações para poder analisar e raciocinar, certo? Além disso, ela é importante para inibir a emoção indevida e também para ter um comportamento adequado. Bom, nessas duas situações, né, na situação de emoção e raciocínio, tá? As atenções ativadas são distintas também, né? Quando a pessoa está no estado de emoção, a atenção vai ser automática. E no raciocínio vai ser a atenção controlada, focada. E o brasileiro, ele é naturalmente mais emotivo. E também nós, patriotas, estamos numa situação de carga emocional violenta. Então, a gente vai na atenção automática. E o que é essa atenção automática? Ela vai dirigir para resolver a emergência recebida. Então, por exemplo, né, uma pessoa, um petista, que ama, assim, desesperadamente o Naim. Nessa situação onde existem várias coisas, várias verdades aparecendo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai procurar algum detalhe assim que possa, de repente, mostrar que é tudo mentira. E a atenção dessa pessoa vai ser dirigida nesse detalhe. E esse detalhe vai crescer de uma forma tão grande que ela não vai mais conseguir enxergar as outras coisas e não vai conseguir raciocinar. Tá? E outra, a gente não pode esquecer que quando tem a emoção é reação. Então, a gente consegue também entender o que aconteceu há uns 10 dias, mais ou menos, alguns dias atrás, né? Onde o Brasil estava pegando fogo, né? Corrupção aparecendo, assim, delações e investigações de bilhões em corrupção, lavagem de dinheiro, PCC, Comando Vermelho, preso político, assim, o Brasil sendo destruído mesmo, e os conservadores se degladiando por causa de um vídeo. Não vou nem questionar se é devido, não assim, o conteúdo. Mas assim, a reação era tão absurda que eu fiquei observando e falei assim, gente, olha a força da emoção. As pessoas, assim, acabam perdendo a noção. Então, eu acredito que se nós conservadores
não só conservadores, mas a população brasileira, a sociedade brasileira, não começar a trabalhar essa questão, é como o presidente do Banco Mundial falou, o Brasil nunca vai para frente. Então, eu gostaria de chegar e tentar alertar um pouquinho, né? Para ver se a gente poderia aos poucos mudar essa tendência. E para mudar essa tendência, é importante a gente chegar a entender quais os passos que a gente poderia fazer e por que tudo isso acontece. Bom, como podemos conseguir sair do sequestro emocional? Bom, lembrando, emoção inibe a razão. E é a razão que inibe a emoção, né? Então, vamos ver. Primeiro, analisar as nossas ações. Será que estou fazendo algo que irá melhorar o Brasil? Ou estou apenas reagindo? Sabe? Manda mensagem, manda... Nossa, eu abro meu WhatsApp, assim, centenas de mensagens. Aí você vai ver, geralmente são reações. Sim, é importante a gente chegar a ter as informações. Mas será que só fazer isso basta? Será que não estou apenas reagindo? Para chegar e tentar... lacrei! Olha, só tá falando o que eu queria dizer, não sei o quê. Mas isso vai mudar? Estou agindo por um benefício próprio ou para resgatar o país? Infelizmente, eu estou observando muitas pessoas que estão trabalhando bastante, mas para o benefício próprio. Sabe, é muito triste ver que a gente está vendo muitos caranguejos. E o que me dói é enxergar que realmente isso está destruindo o Brasil. Porque será que nós não poderíamos agir unidos? Será que se a gente estivesse realmente trabalhando juntos, a gente não poderia ter já resgatado o Brasil? Será que a situação não estaria bem diferente? E outra questão que que nós poderíamos fazer é o que eu posso fazer de efetivo para salvar o Brasil. Porque a gente não pode pensar no ideal. Eu queria ser um Elon Musk, ter a fortuna e poder chegar e comprar não sei o que, fazer não sei o que. Não adianta. Não adianta a gente pensar no ideal se o ideal não é verdade. A gente tem que botar na verdade, né? Então, é de extrema importância chegar e pensar. Eu tenho um determinado conhecimento, eu tenho determinada experiência. Como que eu posso ser útil para o Brasil? Fazer uma coisa que a gente realmente possa e saiba fazer. Algumas etapas também são bem importantes. Porque, de repente, você vai chegar e, por exemplo, eu entrei na questão da educação. Porque eu tenho conhecimento eu sou professora de música, mas eu sou professora. Então, o que eu fiz? Tentei conhecer os problemas mais importantes da educação. Depois que eu consegui mapear algumas coisas, eu tentei compreender a origem de todos esses problemas. Porque assim,
Se você chega, você não consegue o problema, como você vai resolver? Uma vez que você conhece os problemas, como que você vai mudar? Você tem que saber a origem. Depois, pensar em estratégias para a solução que são possíveis serem realizadas. É aquela questão de não adianta chegar e pensar no ideal e ficar reclamando que não é o ideal, ou tentar fazer alguma coisa que você acha que é o ideal, se não é possível. A gente tem que chegar e fazer um passo por passo. O que é possível realizar, né? E outra coisa, a gente tem que seguir estratégia. Foco, pois não é possível fazer tudo. Então, eu percebo que muitas pessoas tentam assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo. E a pessoa não consegue, no final das contas, fazer muita coisa. Porque o esforço fica no meio do caminho entre tentar resolver uma coisa com a outra, né? Então, isso é muito comum. São pessoas que realmente querem fazer algo. Mas se você chega e você não tiver um foco, e você chegar e você trabalhar isso, dificilmente você vai conseguir resolver. Tá? Então, é importante você chegar e ter conhecimento, você ter análise, você ter estratégia e agir com foco dentro do seu limite, da sua capacidade. Lembrando, se a gente pensar no ideal, vamos entrar numa armadilha muito grande e o esforço vai ser em vão. E para terminar, eu gostaria de chegar e pontuar alguns aspectos que, ao meu ver, são de extrema importância para a gente chegar e parar de ser um bando de caranguejos que fica puxando o tapete do outro, impedindo que a gente consiga resgatar o Brasil. E um dos pontos que eu acho realmente imprescindível é aprendermos a ter humildade. Ninguém é dono da verdade. Meu pai falava, quem sabe tudo não precisa estar nesse mundo, né? Então, eu concordo com ele. E assim, se você chega e você não escuta as pessoas, não aceita o crítico, não quer corrigir, você não vai crescer. Você vai ficar sempre no mesmo ponto. E outra, essa arrogância acaba afastando muitas pessoas e essas pessoas acabam se isolando, né? Porém, as pessoas que escutam, respeitam e querem aprender, cresce, porque a gente sempre está com a cabeça aberta. Quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento, né? Então, a gente pode crescer e fortalecer através da humildade, porque a gente chega e sabe que não sabemos e aprendemos. Outro ponto que acredito ser de extrema importância é ter respeito. Todos nós gostamos de ser respeitados. Eu acho que eu não conheço ninguém que não gosta de respeito, né? Então, quando a gente chega e alguém falta com respeito, as pessoas costumam se afastar dessas pessoas, né? Então, se nós queremos ter união, é preciso ter respeito. Sem respeito, não é possível. Esse é um requisito básico para a união de forças.
E outro ponto que eu acho de extrema importância também, pautar a verdade. Quando você chega e você não pauta a verdade, você perde a credibilidade. E a mentira tem perna curta. As pessoas estão muito desconfiadas. E hoje em dia tem internet, tem IA. Então, facilitou bastante a investigação, né? Então, pautar a verdade faz com que as pessoas consigam muito mais resultados do que quando a pessoa chega e banca um malandro. Bancar, ser malandro hoje em dia, tá muito mais difícil. Tá certo? Então, é uma discussão que eu gostaria de abrir, porque eu acho de extrema importância. Aí, gostaria de opinião de vocês.